Espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Quem ainda não é inscrito, se puder, já se inscreva, né? Para receber aí as notificações de todos os dias das nossas palestras, a leitura dos livros que a casa faz. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ver o que nos cai hoje, né? Para nós refletirmos, para nós avaliarmos, para nós nos questionarmos sobre o momento. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. É o item 11. Os sãos não têm necessidade de médico. Jesus, estando à mesa na casa desse homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. São Mateus, capítulo 9, versículo 10, 11 e 12. Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações. Aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que querem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Estas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Admira-se, por vezes, que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece, disse, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir e de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas pune sempre aquele que delas abusa. Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que têm necessidade de médico? Por que Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo do lamaçal? Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, lhe coloca na mão. Não é bem mais culpado se não a considerar? Poderá se desculpar por ignorância quando terá escrito ele mesmo, visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos e pronunciado com a sua boca a sua própria condenação? Se não aproveita, então que é punido com a perda ou a desmoralização dessa sua faculdade, da qual os maus espíritos se apoderam para obsidiá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e não é assistido senão por eles. É neste sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Que lindo, né, meus irmãos, este capítulo, como todos, né? Cada um que se lê, ó, não lembro de ter lido esse ainda, cada um que se lê a gente percebe quanto conhecimento ainda, né, no Evangelho do Cristo, a nos favorecer, a nos instruir, a nos mostrar a melhor forma de viver em paz, né? Viver em sociedade, viver neste mundo aí que nós chamamos de tão difícil, com tantos desafios,
como existem ferramentas na palavra do Cristo, no Evangelho, né, do Cristo, a nos favorecer, a facilitar esses momentos de dificuldade que nós vivemos. Esse e tantos outros que já vivemos e com certeza ainda viveremos, né? Se brinca dizer que nós não estamos aqui a passeio, já se falou isso, nós estamos aqui em construção, em aprendizado, então nada melhor que se saber a fonte, né? E a melhor forma de se buscar acelerar o processo do crescimento, acelerar o processo do nosso autodesenvolvimento, porque é através de nós, é autodesenvolvimento. Por mais que nós assistamos palestras, que nós podemos ler muitos livros sobre a palavra do Cristo, sobre ler o Evangelho, se nós não estivermos dispostos e aptos a nos curarmos, nos reconhecermos como doentes ainda, necessitados deste remédio da alma, de nada adiantaria, né? O nosso crescimento é individual. Nós vivemos em coletividade, nós precisamos um dos outros, nós nos vemos através dos outros, nós aprendemos com os outros, nós nos inspiramos nos outros e servimos de exemplos para os outros, mas o autoconhecimento, o desenvolvimento e o crescimento é individual. Então, aquela coisa que nós falamos muito, né, sobre o vitimismo das pessoas, muitas pessoas às vezes se colocam, mas eu não tive uma boa criação, eu não tive quem me instruísse, meus pais, ou minha mãe isso, ou minha mãe aquilo, né, o meu esposo isso, a minha esposa aquilo, mas também meu filho dificulta, porque meu filho é assim, meu filho é assado. Não. Apesar de nós vivermos em sociedade e necessitarmos deste relacionamento em grupo para o desenvolvimento, o crescimento, o autodesenvolvimento, como o nome já diz, é individual. Independente das pessoas a nosso retorno, a nosso entorno, a nossa volta e das experiências que nós vivenciamos com essas pessoas, o crescimento é individual. E como doentes que somos, como disse aqui no Evangelho, nesta passagem do capítulo, necessitamos ter a humildade de reconhecer que precisamos do Cristo no nosso coração. Nós não conseguiríamos sozinhos, né, nos enfrentarmos, nos olharmos cara a cara e olhar a sociedade em que nós vivenciamos hoje cara a cara, sem acreditar numa força maior, sem acreditar num poder maior que justifique tudo isso. Porque senão nós acharíamos o mundo perverso, o mundo injusto, o mundo cruel. Nós não veríamos a beleza da vida se nós não entendêssemos que existe uma força suprema que rege este universo, que luta diariamente para tornar este universo um paraíso, deixando nós de sermos um planeta de prova e expiações como somos, ainda influenciados, como disse ali, pela mediunidade leviana, sutil, orgulhosa, vaidosa, para aquela mediunidade em que todos aspirarão e respirarão e viverão em paz, em harmonia, onde o amor vai prevalecer, onde a alegria vai prevalecer, onde a beleza da vida vai ser vista sem tanto esforço. Hoje nós temos quase que nos esforçar às vezes para prestar atenção na natureza, prestar atenção numa criança, prestar atenção na beleza do acordar de manhã. Nós vivíamos tão assoberbados e cheios de coisas que às vezes nós não percebíamos. E neste momento peculiar que estamos vivendo com a pandemia, nós estamos tendo mais tempo para refletir. Mas mesmo que não houvesse a pandemia, e mesmo estando havendo a pandemia, nós sabemos que as nossas dificuldades continuam. Então, se antes nós nos queixávamos que corríamos muito e que não tínhamos tempo para nada, agora nós nos queixamos que estamos presos, que estamos parados,
que não estamos podendo ver familiar, mas quantas vezes antes nós podíamos ver todos os familiares que quiséssemos e não íamos, não nos esforçávamos, ou íamos correndo já pensando no próximo compromisso, né, irmãos? Quantos de nós fazia talvez visitas, mas sempre na correria, ou não fazia, né? Então, não é o momento em si só, é toda uma reflexão que nos cabe fazer, nos reconhecendo como doentes não incuráveis, como é a própria doença às vezes, mas como doentes curáveis, com possibilidades de se reerguer, de se recuperar, de entender qual é o objetivo da nossa existência nessa terra. Por que nós estamos aqui? Como eu posso ser melhor do que eu fui e sou até hoje? Como eu posso vencer o orgulho e a vaidade sem me perder? Porque nós às vezes pensamos assim, não, mas eu tenho que fazer mesmo o que eu quero, as pessoas têm que me respeitar do jeito que sou, eu sou assim e ponto, eu sempre fui assim, agora eu não vou mudar. Nós achávamos que isso era uma benesse, nós nos enchíamos de orgulho para dizer, não, eu sou assim, quem quiser que me aceite. Quando na verdade hoje nós estamos vendo que não é assim. Nós podemos ser melhores, sim, do que nós somos hoje. Nós temos que entender que tudo que nos acontece hoje, todas as nossas experiências, tudo, absolutamente tudo que nós estamos vivenciando, se está bom, ótimo, nós já aprendemos o caminho do que é bom. Mas o que não está bom, ótimo também, para percebermos que temos que mudar. Se não me relaciono bem com uma mãe, não me relaciono bem com uma filha, tenho divergências com um vizinho, com um chefe, me desentendo toda hora, seja numa lotação, num troco de uma farmácia que vem errado, se toda hora estou em atrito com pessoas, independente do tipo de relação, irmãos. Às vezes as pessoas pensam, como nós sabemos, que o nosso maior meio de relacionamento é familiar, então pensamos, mas tá tudo bem com a minha família, mas existem outras relações talvez que nós tenhamos que ajustar, né? Tenhamos que se policiar, ajustar essas arestas da indiferença, da arrogância, da impertinência, né? Somos impertinentes às vezes com pessoas ou com situações, no trânsito, como eu disse, num troco errado, num vizinho que eu não tolero. Então às vezes, não, com a minha família tá tudo bem, ou o contrário, aquela pessoa que se dá bem com todo mundo aí fora, que tem paciência, que é amigo de todo mundo, que é gentil com todo mundo, e dentro de casa é um assombro, é um impertinente, é um impaciente, é um implicante com a maneira do outro ser. Então, não basta só nós querermos tudo para nós, que as pessoas nos respeitem, que as pessoas nos amem como nós somos, mas nós estamos fazendo isso com o outro. Nós estamos fazendo com o outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Nós estamos conseguindo abrir mão da nossa vaidade em favor do outro? Consigo deixar de olhar tanto para o meu umbigo e olhar para o outro? Sem querer tudo vem a mim, o vosso reino, e o outro nada, achando que eu sou melhor que o outro? Nós estamos num processo, irmãos, de muita reflexão. O porquê tanta dificuldade? O porquê essa dor? O porquê essa mágoa? O porquê esse desânimo? O porquê que eu amanheço bem e na metade da tarde eu já estou ficando... Entrou uma ligação aqui, tirei. Por que no metade da tarde eu já estou ficando desanimado? O porquê que quando eu penso em ligar para aquela minha tia, aquela minha amiga, me dá um desconforto e eu penso um outro dia? O porquê, irmãos? É preciso refletir.
Como eu posso refletir e agir? Nós brincamos, né, sempre dizendo, não, eu sou positivo, não, tá tudo bem. O positivismo, ele prescinde, ou no mínimo rapidamente, a ele tem que haver uma ação. Preciso agir positivamente para resolver a minha vida, para acreditar mais em mim. Não tô bem num relacionamento, vou me dedicar a melhorar este relacionamento. Não tô bem no meu trabalho, eu posso, eu sou capaz. Se não é esse trabalho, é um outro. Eu vou estudar um assunto que eu gosto, que eu havia abandonado. Eu vou estudar uma outra empresa. Eu vou abrir um negócio, quem sabe, para mim. Eu vou me desenvolver naquilo que todo mundo diz, mas tu é tão boa nisso. Eu não estou bem no relacionamento com meus pais, eu vou aproveitar e me aprofundar. O porquê? Eu vou ler um livro. Como se relacionar bem com pai e mãe. Não existe tanta literatura hoje nos auxiliando, tantos mestres aí da psicologia, da psicanálise, da medicina alternativa. Eu vou procurar saber o que é melhor um reiki, eu vou saber o que afinal é barra de axis, eu vou saber o que é melhor a doutrina do espírita, para que eu possa me encontrar. Existem ferramentas, não é privilégio de um ou de outro. Nós adoramos olhar a grama do vizinho. E por que a grama do vizinho tá tão bonita? Que esterco ele tá usando? Será que é uma terra preta nova? Será que ele botou algum adubo? Será que ele está com o pensamento melhor e automaticamente as plantas? Porque nós somos, em essência, espíritos linkados a toda o restante da criatura, das criaturas divinas. Então, as plantas, os animais, a natureza, os mares, os rios, fazem parte de nós. Então, por que aquela grama lá tá tão bonita e a minha não está? Será que o vizinho é melhor que eu, irmãos? Não, não é. Podem ter certeza disso. Deus deu todas as condições a todos nós. Todos podemos ter a grama bonita. Todas as nossas flores podem florescer como a dos outros. Todos os relacionamentos merecem a paz. Todo pai e filho tem que se dar bem e pode. Todos os filhos se dão bem com os pais. Todos os casamentos podem ser felizes. Todo trabalho pode ser glorioso. Todo trabalho pode dar prazer. Todos, irmãos. Se nós ainda não encontramos esta harmonia que às vezes nós vemos lá fora ou vemos nos livros, porque às vezes também não adianta ficar lendo e só ali é tudo perfeito, a teoria. Na prática, tudo também pode ser perfeito, desde que nós tomamos a atitude positiva de refazer, recomeçar, reestruturar, reaprender o que eu ainda não sei. Isso exige esforço? Exige, mas é só começar. É no primeiro passo, de passo em passo. Vai acontecer, a grama vai ficar linda de uma hora para outra? Não, irmãos. A grama precisa de adubo, a grama precisa de amor, precisa remexer a terra, trocar às vezes o lugar, para que aquilo floresça, se restabeleça, frutifique, né? Dê bons frutos na nossa vida. É como fazer um prato de comida gostoso, é como abrir uma janela e dizer bom dia, sol, é como abraçar um filho que vem ao teu encontro pedir um conselho sem julgamento. Nós podemos, irmãos. Vai ser fácil? Vai ser de uma hora para outra? Vai ser tudo pleno? Não. Vai ser aos poucos. Começar hoje. Um passo de cada vez e nós vamos atingir a perfeição. A Terra está em movimento e nós temos que nos movimentar com a Terra. Nós temos que estar prontos, aptos para seguir para esse novo mundo de regeneração prometido por Deus, prometido por Jesus, o nosso amado irmão. Deus está pronto, está a postos, está decidido a mudar os destinos da Terra e nós temos que estar também decididos a querer o melhor, porque é possível, foi prometido pelo nosso Criador e assim vai ser. Tá bem, queridos? Dar um abraço e fiquem com Deus.